Boa tarde a todos. A gente gostaria de dizer que todos são muito bem-vindos à FABEM. Então, vou passar para Fátima, vulgo minha mãe, para fazer a leitura de hoje. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, por Chico Xavier. Capítulo Lucros. E o que tens ajuntado, para quem será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio, prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Agora vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Deus Pai de infinita bondade, Jesus e aos benfeitores da nossa FABEM, gostaríamos de agradecer, Senhor, por mais um sábado aqui nesta casa e também por hoje estarmos finalizando um ano de tantos ensinamentos, experiências e bons momentos vividos aqui. Além disso, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e que dela possa brotar os seus frutos de muito amor, boas virtudes e que nós possamos interiorizar o que for dito aqui na palestra de hoje, aproveitar ao máximo todos os aprendizados. Esteja conosco, nos iluminando e guiando. Assim seja. Então, gente, hoje a gente recebe aqui na casa uma pessoa muito especial, que é o Daovi, que quem já conhece ele, né, de várias casas espíritas, mas ele também dá o estudo lá na Casa Espírita Cristã, do IBS. E hoje ele vai falar para gente a palestra do tema ambiente pessoal, né? Fica à vontade, Davi. Eu não posso perder a oportunidade. Davi, quando a gente ficava batendo papo na areia da praia sobre o espiritismo,
Você podia imaginar que um dia minha filha ia te chamar? A gente não tinha nenhum filho naquela época, né? É um prazer muito grande estar aqui nessa oportunidade, né, que a casa proporciona para a gente. E a gente vai tentar aproveitar esses momentos para compartilhar um pouco de alguns conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e verificar que tudo isso é necessário, não só o conhecimento, mas especialmente o que decorre do conhecimento. Você pode projetar ali para nós, por favor? Essa criação aí foi excelente, é exatamente isso aí. Ambiente pessoal é isso aí. Então, a gente vai abordar um texto do Emmanuel, né, uma mensagem do Emmanuel chamado Ambiente Pessoal, desse livro Alma e Coração. Por favor, o próximo. Além dele, tem um outro texto que a gente também vai querer abordar, chamado é, Que Despertas. Então, assim, é o mesmo conceito, né? É o seu ambiente pessoal e o que é que você causa nos outros. Depois que a gente lê esses dois textos, a gente vai verificar que eles são bastante, assim, simples e fáceis de entendimento. Mas o que nós queremos mesmo antes disso é falar sobre, na sequência ali, a aura humana. Esse é o conceito que a gente quer abordar aqui antes de falar dos outros. O que é a aura humana, né? A gente vai ver nesses dois livros, A Evolução em Dois Mundos e No Mecanismo da Mediunidade, alguns trechos que o André Luiz traz para nós, e eu vou tentar debulhar aqui um pouquinho o que ele fala lá. Às vezes a leitura fica meio complexa, porque a gente não tem o hábito de aprofundar, né? Mas fiquem tranquilos, a ideia final é bem tranquila, pode passar. Aí, o que o André Luiz começa a falar lá no livro Evolução em Dois Mundos? Toda célula, toda unidade viva de um ser vivo, animal ou vegetal, ou até fungo, eu acho que também tem célula, né? Ela emite radiação. E essas radiações de uma célula, elas se juntam em termos de tecido, órgão e tudo mais, e vão criando isso que ele chama de tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, um conjunto de células cria um corpo qualquer, no nosso caso, um corpo humano, mas um corpo de um sapo ou um corpo de uma árvore, de toda forma, é um ser vivo. As células que estão ali, que a gente não vê, só vê em microscópio, elas se conjugam e criam esse que o André Luiz chama de tecido de força em torno desses corpos. E aí ele vai falar aqui embaixo, né? Todos os seres vivos, por isso, desde os mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Vamos lá. No homem, contudo, cada ser tem essa emissão dessa energia. Mas no ser humano, essa projeção ela é profundamente enriquecida e modificada pelo pensamento contínuo que nós temos. Então, os nossos pensamentos, eles se ajustam a essas emanações de cada célula e modelam ao redor da gente o corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Aqui embaixo a gente colocou duas referências aí, uma delas é do YouTube, outra é um site de antroposofia, onde eles abordam essas mesmas questões dentro do conceito deles. O primeiro site ali, ele vai falar do YouTube sobre a fotografia da alma. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, porque isso vem lá dos meados do século passado. Kirlian era um cientista russo e ele conseguiu identificar e fotografar a aura de
pedaços de seres quaisquer e a aura de seres humanos. E ao longo dos estudos que ele fez, ele foi constatando que essas emanações que aconteciam, elas tinham a ver com o estado de saúde e com o estado intelectual e com o estado moral de cada criatura. É como se fosse uma comprovação daquilo que o André Luiz já tinha dito lá há umas décadas anteriores. Então, o que ocorre, para a gente poder entender? As nossas células criam essas energias elas se ajustam no sistema do nosso corpo e o nosso pensamento, então, modela toda essa energia, criando esse corpo vital ou esse duplo etéreo. Esse corpo, esse duplo etéreo é aquele que quem já teve a oportunidade de ler sobre isso vai lembrar. Quando a pessoa desencarna e ela é enterrada, de vez em quando surge lá pelas tantas uma chamazinha azul. Não sei se já viram isso. O pessoal é muito de idade de crendice, acho que são meio doido. Lá no cemitério, sabe aquelas chamazinha azul? São esses resquícios desse corpo vital, da vitalidade do corpo que se extingue. Então resta sempre um pouquinho disso aí. E nos livros do André Luiz, ele observa, ele faz a gente observar que quando nós desencarnamos, essa vitalidade, se a gente não estiver desencarnando em situações morais adequadas, essa vitalidade ela é perseguida por aquilo que a gente chama de vampiros do mundo espiritual. Espíritos que ficam querendo sugar essas energias dos corpos dos que faleceram recentemente. Então, assim, viver aqui na Terra, como a leitura que a Fátima fez, né, não é um passeio, é um esforço de moralidade que vai dar como consequência, né, uma melhoria espiritual para nós e uma proteção espiritual para nós também, porque nós estamos expostos e sujeitos a isso, até inclusive nessa questão desse corpo vital. Então, ele vai falar que nós temos aquilo que a gente chama de uma túnica eletromagnética de que o homem se entraja, ou seja, nós vestimos uma túnica eletromagnética, uma túnica energética. Então, a gente vê o nosso corpo, mas é como se ele fosse revestido realmente dessa túnica onde circula o pensamento. Então, o que ocorre? Circula ao nosso redor essas energias que não estão circunscritas ao nosso corpo físico, elas se espraiam de nós, elas se expandem de nós e requerem e revelam, né, as vibrações, as imagens do que o nosso pensamento manifesta. Então, não tem aquela história assim que você olha para uma pessoa, aí a pessoa assim, o que que você está pensando? Vou descobrir o que você está pensando, hein? Olha lá, hein? Por quê? Porque a gente externa, a gente exterioriza tudo isso através dessas energias que constituem essa túnica eletromagnética, né? E aí ele fala, olha, exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Ou seja, qualquer intenção, qualquer pensamento, qualquer ideia que você tem, de cara, de início, ela está ligada ao seu pensamento e ela se exterioriza de você antes de você exibir aquilo ali em forma de palavra ou antes de você mesmo projetar aquilo ali na direção de qualquer coisa. Já está escrito em você tudo isso. É por isso que a gente não pode achar que a gente vai conseguir enganar alguém por muito tempo. Aqui na Terra a gente tem engana, né? O corpo físico da gente está aqui, a gente não gosta de uma pessoa e fala que a ama, a gente faz conta um monte de mentira, é assim que funciona, né? Por quê? Porque ninguém vê além do corpo físico. Mas no plano espiritual, em desencarnando, não tem conversa. Não adianta falar que você gosta quando você não gosta, não adianta falar que você não gosta quando você gosta, não adianta você falar nada. O seu pensamento, o seu sentimento, as suas energias estão projetando de você instantaneamente. E é por esse motivo que os nossos benfeitores, quando estão aqui junto conosco, a gente pode se ajoelhar, pode fazer o que quiser, né, de pedido, de solicitação, de promessa, de qualquer blá 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 que a gente queira fazer para os nossos benfeitores espirituais. Eles falam assim: aham, aham.
estou vendo suas energias, eu estou vendo seus pensamentos, eu estou vendo seus sentimentos, eu estou vendo seus desejos, eu estou vendo suas intenções. Por que você está querendo me enganar desse jeito? Falando um monte de coisa. Então, até nesse momento, até nessas circunstâncias, quando nós entramos num processo de prece, num processo de contato com os benfeitores espirituais, tenhamos atenção em sermos verdadeiros. Sejamos verdadeiros. Imagina, eu estou com câncer e vou morrer. Eu viro para os amigos espirituais, ó, eu estou com câncer e vou morrer, mas se puder me ajudar aí, eu agradeço. Sabe como? Não, não estou com câncer, não. Eu só estou dando um exemplo. Mas você não pode ficar com firulas, sabe? Ah, não, se você me curar, eu prometo que daqui para diante eu vou frequentar a Fabem e vou trabalhar, blá, 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 blá. Ele olha na sua aura e vê se isso é verdadeiro ou isso é uma tentativa de burlar, porque, infelizmente, né, nós temos vivido aí nos últimos milênios querendo burlar a verdade, querendo enganar, né, a Deus, aos enviados e tudo mais, quando nós não somos os próprios enganadores. Então, o que acontece é, nesse pensamento, nessa exteriorização nossa, é que está tudo registrado e gravado. Vamos lá. Aí ele vai falar que nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, ou seja, são forças das células do nosso corpo, são forças da química orgânica que movimenta o nosso corpo e também dessa mente que nós somos e que interage com toda essa questão. Nessa conjugação toda, aí temos então a aura humana. A aura, então, é essa quantidade de forças conjugadas da mente com o corpo que, como o André vai falar, interpenetra o nosso corpo, ou seja, vai para dentro de nós e emerge de nós. A maneira de campo ovoide, ovoide é campo tipo um ovo, né? Ovoide é um ovo. Então, é basicamente o seguinte: cada um de nós imagina que você está aqui e ao seu redor é como se fosse um ovo de energia que te envolve. Essa é a noção da aura, tá certo? E ela é, como ele está falando, essa conjugação de forças biológicas e espirituais, não obstante a feição irregular em que se configura. Por quê? Porque é um espelho sensível, onde todos os estados da alma se estampam com sinais característicos, e em que todas as ideias se evidenciam plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como no cinematógrafo comum, no cinema, né? Então, qual que é o detalhe da aura humana? Ela é irregular. Por que que ela é irregular? Porque o meu pensamento é irregular, porque o meu sentimento é irregular, porque eu sou um espírito imperfeito. Então, essa combinação da minha alma com o meu corpo exterioriza as minhas energias, que é exatamente o que eu sou. E é irregular. Então, esse campo ovoide, ele pode ser meio distorcido, meio retorcido, meio exagerado para um lado, meio diferente para o outro. Com ele fala, né? Os estados da alma se estampando nele. Então, qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer ideia que eu tenho, no momento que eu tenho, está estampado na minha aura e está se expandindo, está entrando em mim e está saindo de mim ao mesmo tempo. Tudo bem até aí, pessoal? É, infelizmente eu não vou poder abrir para perguntas, não, mas se depois daqui alguém tiver alguma questão para fazer, fiquem à vontade. Então, a gente se estampa, olha só, ele continua, com sinais característicos em que todas as ideias se evidenciam e são telas vivas. Então, não adianta você querer dizer que você é uma coisa ou é outra, porque a cada momento da sua alma, a cada momento do seu pensamento, do seu sentimento, da sua emoção, você está exteriorizando isso o tempo todo. Imagina nessas reuniões de tratamento, quando eu encarnado deito lá na maca, se é que tem maca, e o médium e o espírito estão ali, e eu ali pensando um monte de coisa, e eles vendo tudo, e percebendo tudo.
Hein? Já pensou a capacidade que eles têm, os benfeitores têm, de se manterem equilibrados, íntegros, focados na tarefa de equilibrar aquele encarnado que está ali com seu pensamento a 1000 por hora, plasmando em si mesmo todas as ideias, todos os pensamentos, todos os sentimentos. Quando Jesus fala para a gente orar e vigiar, ele não está brincando, não. Ele está falando coisa muito séria. Orai e vigiai, né? Para não cair em tentação, é porque não só existe essa questão moral, mas estamos vendo aqui, existe uma questão psíquica, física, espiritual que decorre do processo de aprendizado ou de esforço que cada um de nós faz. É assim que funciona. Se alguém te falar coisa diferente disso, não acredita, porque isso aqui é que é doutrina espírita. Vamos lá? E aí fala, perduram, volta lá só um minutinho, perduram em vigor e semelhança. Então, o que acontece? Quanto mais eu mantenho um pensamento, quanto mais eu mantenho um desejo, quanto mais eu mantenho um objetivo na minha vida, mais fixamente essas imagens, e percebam bem, são sempre imagens. Quando a gente se comunica espiritualmente com os benfeitores ou entre nós mesmos, é sempre por imagem. Nenhum de nós escreve, eu estou viajando, eu estou vendo um ambiente bonito. Não, você vê e você reflete aquela imagem. É, é imagem, a noção básica de comunicação entre os espíritos. Por isso é que, quando desencarnam espíritos um pouco mais equilibrados e avançados, que eles encontram espíritos de outras nacionalidades, eles se comunicam normalmente, porque não é língua, são imagens. Eles simplesmente externam as imagens e um lê a imagem do outro, outro lê a imagem do outro e está tudo bem, estamos falando a mesma língua, que é a língua, ao final, do pensamento, né? Então, quanto mais vigor a gente tiver, mais essas telas vivas permanecem em nós. É por isso, isso explica, em parte, o processo evolutivo nosso também. As imperfeições com as quais eu sintonizo, aqueles maus pensamentos que eu adoro manter em mim mesmo, porque é assim que funciona, não venha me dizer que não é, porque é, né? Nenhum de nós é um espírito puro e perfeito, cada um de nós tem as suas imperfeições, e tem algumas imperfeições que a gente adora tê-las. Infelizmente, é assim que a gente tem que admitir que é, não é diferente, né? O fato de admitir que é não quer dizer que você quer permanecer com elas, tá claro? Ou você tem que admitir que você tem as imperfeições porque elas estão estampadas em você. Então, o primeiro passo para você avançar na evolução é admitir o que você tem. Uma vez que você admite que você tem, você vai ver, eu quero manter isso ou eu não quero manter isso. Se eu não quero manter isso, eu vou começar a fazer esforço para tirar essas ideias dessa tela viva que sou eu mesmo e continuar com o processo evolutivo. Esse é o conceito. Agora podemos ir. Então ele vai chamar de fotosfera psíquica. Não tem a Terra não tem uma atmosfera que envolve a Terra. Nós temos uma fotosfera psíquica, uma aura, uma energia que envolve a gente nesse campo geral, atende a cromática variada segundo a onda mental que emitimos. Aí repete, basicamente ele fala a mesma coisa, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos, escolhas enobrecedores ou deprimentes. Então está tudo registrado em nós o tempo todo. Não adianta. Ele vai falar bem claro, né? De acordo com seu objetivo, de acordo com as suas escolhas, quaisquer que sejam, isso instantaneamente aparece em você. Mais uma vez, fisicamente ninguém vai ver, não é assim? A gente vê um corpo só, vê uma pessoa só e tal. Mas o que ela carrega de desejo, de pensamento, de sentimento, de interesse, de objetivo e tudo mais, está tudo ali escrito. Se a gente fosse médium de ler aura, a gente ia ficar louco rapidinho. A gente começar a ver como é que cada um de nós é, e ó, talvez não fosse tão legal, né? Vamos lá. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda comunicação com as rotas alheias.
Anticâmara do Espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Através dela, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e somos temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior a nós. A aura é essa, então, plataforma de comunicação. Como que isso funciona? Cada um de nós tem a sua aura. Tudo bem? Tudo bem. Cada um de nós emite as suas energias, certo? Então, antes de a gente apertar a mão, antes de a gente se abraçar, antes de a gente falar um oi de um para outro, as nossas auras já entraram em comunicação. Então ele fala, é uma plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias. É, antes de tudo, são as nossas energias que se encontram antes de a gente se encontrar. E aí ele fala, né, anticâmara do espírito. Em termos de atividade mediúnica, a aura, ela desempenha um papel fundamental. Num outro texto, o André Luiz vai falar que a aura, ela é a o rudimento da mediunidade, porque é através dessa comunicação, de aura para aura, que os benfeitores ou os malfeitores, tanto faz, do plano espiritual, vão entrar em contato com a gente. É simples assim. Aí aquele pensamento estranho que vagueia pela sua mente, aquelas ideias malucas que de vez em quando vem e some, pode ser exatamente alguém querendo manter contato com você. Não é isso? Vamos em frente? Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. Então, mais uma vez, invariavelmente, ou seja, sempre, cada um de nós está exteriorizando o que é em essência. E aí o André Luiz continua, né? Nos contatos de pensamento a pensamento, como nós estávamos falando agora há pouco, sem necessidade das palavras. E aí tem a simpatia e as repulsões. O que é a simpatia, então, nesse contexto? Você bate o olho numa pessoa e fala assim, nossa, como se simpatizei com aquela criatura? Pode ser homem ou mulher, você simpatiza com aquela pessoa. Por que que você simpatiza com aquela pessoa? Porque as energias das auras de vocês, elas são meio que parecidas. Significa, os pensamentos, as ideias, as realizações, os objetivos são meio que parecidos. As histórias de vida, às vezes, são meio parecidas, as experiências passadas são meio parecidas. Então, quando você encontra uma pessoa dessa, aí começa a conversar, o papo não tem fim. O papo não tem fim. Já perceberam isso? Você começa a conversar e um assunto puxa outro, e mais outro puxa outro, e mais outro puxa outro, e vai. Pensa, nossa, tem 3 horas, parece que tem 10 minutos. Por quê? É aquela simpatia perfeita, é aquela troca de energias, um se alimentando ali daquela energia do outro. Então, e isso, no início, é simplesmente sem palavras. Você simplesmente bate o olho e sente aquela coisa, né? E a repulsão é a mesma coisa em outro sentido. Sabe aquela história que você encontra uma pessoa, sei lá, imagina aí, tá numa festa, aí alguém te colocou sentado numa mesa junto com outra pessoa que você não conhece, você tá num ônibus, você senta, a pessoa senta do seu lado, você está na palestra espírita, alguém senta do seu lado, enfim, de qualquer forma, alguém senta do seu lado, ou você está próximo de alguém por alguma circunstância casual, e aí, você querendo ser simpática ou simpático, você puxa a conversa, né? E aí, tudo bem? Tudo bem. Nossa, mas hoje está quente, né? É, está quente. Puxa, Natal está chegando, né? É. Isso é repulsão. As energias não casaram, não combinou, não tem nada que seja parecido um com o outro. Aí, nesse ponto,
você está. Acontece comigo isso também, né? Eu tô falando aqui, pessoal, eu não sou nenhum anjo, nenhum santo, não. Acontece, todo mundo acontece meio doente. Você fica ali torcendo para acabar logo aquele negócio. O ônibus chegar logo no meu ponto, eu levanto para sair perto, eu não quero ficar perto daquela pessoa. Por quê? Porque não combinou nada. Você puxa um assunto, é só monossílabo. Se tiver monossílabo, se a pessoa não te virar as costas, você não virar as costas para a pessoa. Por quê? Por causa dessas repulsões fundamentais. Ou seja, o que eu exteriorizo de mim não tem nada a ver com o que aquela pessoa exterioriza dela para mim. Então, quando as nossas energias se encontram, é um negócio meio atravessado, é um negócio meio estranho. E aí não tem jeito, é a repulsão fundamental. Sendo espíritas, a gente tem que entender isso e adicionar, né, naturalmente, adicionar aquele açúcar do amor. Porque mesmo que aquela pessoa não goste de mim ou eu não goste dela, eu tenho que fazer um esforço espiritual de tentar fazer ser simpático, ser agradável, ser fraterno, né? Quando isso não acontece dentro de casa, é o filho, ou é a filha, ou é o marido, ou é a esposa, ou é a coisa que não dá certo e tal, por causa dessas questões. Ah, então tem que se afastar? Não, não tem que se afastar. Tem que fazer esforço de ser melhor. Esse é o conceito. Então, quando a gente começa a entender o mecanismo, não é para usar o mecanismo para realizar os nossos objetivos muito, às vezes, escusos, né? É para a gente tentar fazer o esforço de superação. Esse é que é o caminho. Assim é que o halo vital, ou a aura de cada criatura, permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro das normas que correspondem à lei. Bom, isso é outra história. Mas o que acontece? Você tem pensamentos próprios e você tem pensamentos habituais. Ou seja, é como se cada um de nós tivesse assim uma natureza intrínseca mais profunda e ao longo do tempo e das experiências, a gente vai alterando aquilo para os nossos pensamentos do momento. Então, de acordo com isso, a gente tem uma estrutura mental que é composta dessas duas circunstâncias. E aí, ele vai falar, né, que esses impulsos da vontade estabelecem, então, essa onda mental própria. Quando ele fala de onda mental própria, é meio que frequência, sabe? Não tem aquele negócio de você ouvir uma estação de rádio ou de televisão. Atualmente, você aperta só um botão lá e ela vai lá e, né, e circula lá e tal. Mas antigamente tinha um botão, né, do rádio lá que você ficava movendo o botão até sintonizar na emissora. Lembra disso? É o dial, exatamente. Aí o que acontece? Quando você sintonizava a emissora, você estava sintonizando uma onda eletromagnética daquela emissora, correto? Então, o que o André está falando aqui para nós? Que cada um de nós tem uma onda mental própria. Então você sintonizava uma emissora, depois, não gosto disso aqui não, vou sintonizar outra emissora, você sintonizava, não, vou sintonizar outra emissora, ou de rádio, ou de televisão, né, no canal que você quer assistir e tal. Você está, na verdade, sintonizando ondas diferentes, percebe? E assim, cada um de nós tem uma onda diferente, que é essa própria, essa característica nossa que a gente tem. Aí ele vai falar o seguinte, olha, que essas radiações, elas são agregações celulares do campo físico ou psicossomático. Então, tanto a alma encarnada quanto a desencarnada está envolvida na própria aura. Ou seja, encarnado nós temos a nossa aura, desencarnado continuamos a ter a nossa aura. Só que ela não tem mais um corpo físico, mas no perispírito, no nosso corpo espiritual, tem lá as mesmas energias. Podemos ir. Então, olha só, essas irradiações que nós temos, elas chegam até ser meio condensadas.
E elas contêm essas essências e essas imagens, mais uma vez, que lhe configuram os desejos do mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização. Ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. E, desse modo, estende a própria influência. Então, aqui nós até agora estamos falando sobre a emissão da sua energia, tá certo? Aqui o André Luiz está falando o seguinte: da mesma forma que você emite e você atua sobre os outros emitem e atuam sobre você. É, é assim que funciona. Ou seja, nesse contexto, nenhum de nós está imune ao pensamento ou à ação energética de quem quer que seja no campo da afinidade, dos desejos do mundo íntimo. Quando são idênticos, essas coisas se fortalecem. Quando não são, elas se enfraquecem naturalmente. Então a gente vai estendendo a nossa influência e vai recebendo a influência de outrem o tempo todo em nossa existência. Podemos ir. Podemos ir? Então, vimos até agora como é que é a questão dessa emissão, dessa recepção, não é isso? Desse contexto mental que cada um de nós carrega, essa junção de tudo que está estampada em nós. Emmanuel fala: surges, e onde pisas aparece a atmosfera pessoal que te é própria. Tudo bem agora? Agora sabemos. É a aura. O que é essa atmosfera pessoal que te é própria? É a sua aura. É você que apareceu. Onde você estiver, está junto com você a sua energia. Falas e da tua palavra flui o magnetismo que te nasce do coração. Então, não se trata simplesmente da palavra em si. A palavra em si, ela é emitida, mas o que vai junto com a palavra é o que está no seu coração. É o magnetismo que te nasce do coração. Então eu posso usar de boas palavras e ter o meu coração azedo e amargo. Então aquelas boas palavras, elas não são boas palavras. Por quê? Porque o que está indo junto é o que está no meu coração. Percebe? Esses são elementos fundamentais para a gente perceber o que é que estamos fazendo de nós mesmos. Porque toda vez, onde quer que nós estejamos, nós estamos emitindo aquilo que nós somos e, junto com as nossas vozes, estão indo o que está dentro da nossa alma profunda. Interessamos-nos em auxiliar os outros conforme a beneficência. Entretanto, é preciso saber como auxiliar, de vez que nos oferecemos instintivamente naquilo que damos. Então, no caso da beneficência, né, eu sempre uso esse mesmo exemplo, porque eu acho que eu sou esse exemplo, né? A pessoa, você está com um carro na rua, aí a pessoa vai lá e bate na janela do seu carro lá e te pede ajuda. Aquele ali é o momento da beneficência. Beneficência é isso, é dar alguma ajuda material, ok? O que é que está no meu coração? Porque na hora que eu der o auxílio, vai de mim aquilo que eu sou. Percebe como é fundamental o esforço de fazer o bem de verdade? Não se trata só do ambiente material de doação. Se trata profundamente de o que é que vai dentro de mim, o que é que eu estou dando naquele momento. Porque se naquele momento eu estou tentando fazer um esforço, mas a minha mente, o meu coração, o meu sentimento, o meu desejo, meus objetivos estão lá na Arábia Saudita, no jogo da Copa do Mundo de futebol, sim, quase nada. Porque eu não li. Percebe? A minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu entendimento não está ali. Eu estou fazendo alguma coisa. Vamos em frente. A dádiva
é obrigatoriamente envolvida pela influência do doador. Mesmo que a pessoa que esteja recebendo não sinta nada, não tenha dúvida, você está dando muito mais ou muito menos do que aquela parte material que está migrando de você para aquela pessoa. Por quê? Porque a sua influência está indo junto. Por conta disso, aí Emmanuel nos alerta, né? Por conta disso, analisa as reações que provoca e os pensamentos que inspiras, onde, quando e com quem te manifestas. Então, se puder, comece a observar isso. Aqueles exemplos, de vez em quando dou esses exemplos, né? Imagina você está num local de trabalho, de escola, ambiente social, enfim, você está num ambiente com algumas pessoas e vem uma outra pessoa que faz parte mais ou menos do seu ambiente ali. Aí quando aquela pessoa, você vê aquela pessoa, você fala, e lá vem o gozador, e lá vem o chato, o reclamão. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas emitem as energias dela e elas provocam reações nos outros. E aí, como às vezes eu não tenho condição de analisar o que eu vejo no, o que os outros, né, me inspiram, então ele fala, olha, qualquer estudo nesse sentido pode ser efetuado sem nenhum embaraço, desde que te disponhas a observar em ti mesmo os resultados da presença dos outros. Então, se você quer saber o que você representa ou como você influencia os outros, passa a observar o que você sente quando os outros vêm até você. Porque aquilo que você sente é a influência que está vindo ao seu redor daquela pessoa. É a aura dela, lembra? É a quantidade, é o conteúdo daquela criatura que está vindo até você. E aí, se você observar em si mesmo esses resultados, você vai começar a entender um pouco como que essa dinâmica funciona. Então, vamos em frente, Sailson. Então, ele continua assim: olha, não te omitas onde as circunstâncias te aguardem o comparecimento, mas examina antes como te apresentares, para que alguma atitude menos feliz de tua parte não estrague o fruto proveitoso que a tua intervenção deva produzir. Entender primeiro, agir depois. A necessidade exige socorro, mas se o socorro aparece destrambelhado, a necessidade faz-se maior. Então, o que ele está querendo dizer aqui para nós? Que em qualquer circunstância em que nós estejamos, a gente tem que avaliar o que é que está dentro de nós. Porque se nós estamos num objetivo de construtivamente conviver, onde quer que nós estejamos, a gente tem que ter esse sentimento ou esse propósito dentro de nós, para não estragar o resultado daquilo tudo. Porque, pessoal, a gente às vezes não observa isso muito claramente, não. Mas onde quer que nós estamos, o que é, com quem que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo, são desígnios divinos em nossa existência. E Deus não coloca a gente num ambiente, num local, numa tarefa, num trabalho, numa vida, numa família, enfim, por brincadeira ou por jogo de dados. A sabedoria divina coloca a gente nos ambientes onde nós devemos estar para que a gente se torne melhor, porque o objetivo final é construir no bem. Agora, se eu não entendo isso, eu viro exigente, eu viro radical, eu viro fiscalizador, eu viro, sabe, um monte de coisa. E aí é o que o Emmanuel comenta aqui embaixo. A necessidade exige socorro, mas se eu, que sou o socorro, estou destrambelhado, como que eu vou agir? Medita na atmosfera espiritual que carregas e cultiva a serenidade, para que a serenidade te componha o ambiente. Então, mais uma vez, é o mesmo contexto. Olha o que você é, olha o que você faz, olha o que você sente, olha o que você deseja, olha quais são os seus objetivos. E quando você vê tudo isso, percebe que você é um espírito reencarnado com o objetivo de ser melhor. Aí, pronto, começa a fazer esse trabalho de se melhorar
profundamente, né? Aí Emmanuel fala, tudo isso, essas meditações, essas avaliações, esses conceitos, não é caridade calculada, nem matemática para fazer o bem, não. É praticar em toda parte o respeito à vida pelo culto do amor. A gente deveríamos, né, ter esse conceito mais próximo de nós. Todo dia, toda hora, em todo lugar, a gente tem a noção de que eu sou um espírito imortal, eu estou aqui evoluindo e eu tenho que aproveitar isso para fazer algum benefício para mim ou para alguém. Percebe? O tempo todo fazer isso? Esse é que é o grande desafio. É isso que o Emmanuel fala, né? Respeito à vida. Agora, então, já vimos o teu ambiente, agora vamos ver o que você desperta. Também, isso aqui é do livro Pão Nosso, a lição número 172, lá, né? E aí, Emmanuel, ele aproveita uma passagem dos Atos dos Apóstolos, né? Lá no capítulo 5, versículo 15, onde registra-se que, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algo. Ele começa a falar para nós isso aqui, olha. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e por onde passa. Agora que é o que você desperta. Então, o conquistador desperta o quê? Terror e ruína. O político astucioso desperta o quê? Desconfiança e dúvida. O juiz parcial desperta o quê? O medo destrutivo. Vamos em frente. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. Já viram isso? Você está no meio de um monte de gente e alguém começa a falar mal de alguma coisa. Daí a pouco um segundo começa a falar também. Daí a pouco um terceiro começa a falar também. Daí a pouco todo mundo está falando mal daquela mesma coisa. Por quê? Porque uma pessoa desperta nas outras aquelas energias. E aquelas energias, na nossa invigilância, a gente as assimila e começa a refletir e a replicar aquilo tudo, né? O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias da contra, inoculando-lhes venenos entorpecentes. É mesmo assim. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. Vamos em frente? O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Isso aqui é aquela história de... Vocês já foram algumas vezes em algum show de comédia, de algum humorista? Quando você chega no ambiente, você está pronto para rir, você quer rir, não é isso? Você já por que isso? Porque aquela pessoa, pela simples presença, ela já encoraja isso aí em você. Então tá todo mundo ali meio que, na maioria pelo menos, está naquele clima, né? Aí Emmanuel comenta: todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Aura humana. Agora tá claro, né? Então, mais distantes de nós. Ela é disputada pelo superior e se envolvava nele, né? E alegria. Então, por que o pessoal queria estar sob a sombra de Pedro? Porque ele inspirava um bem que era daquele identificado com o Cristo. Podemos ir adiante? Então ele fala: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Isso é importante. Então, observa, você está indo ou você se encontra com alguém. Experimenta ficar quieto ou quieta e deixa a pessoa tomar a iniciativa de assunto. Aí você vai ver que tipo de assunto aquela pessoa vai abordar. Em geral, aquele assunto que ela vai abordar
tem a ver com a sua presença. É o que você está despertando naquela criatura. E às vezes você não precisa de falar nada, não. Você chega num ambiente, o pessoal já tem uma reação. Aquela reação é a sua aura, é a sua energia que já foi percebida por todo mundo antes de você falar bom dia, boa tarde, boa noite. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. Sombra, nesse caso aqui, não é aquela sombra psicológica, psicanalítica, nem nada, não. É a sombra mesmo, ou seja, a emanação que vem de você, né? A luz bate em você e você emite uma sombra. Então, o Emmanuel está falando, se você observar bem ao seu redor, você vai descobrir a qualidade. E se te encontra, agora sim, agora que vem o desafio, e se te encontras interessado em aquisições de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Se eu tenho verdadeiramente interesse em me melhorar, eu vou começar a fazer a descoberta e começar a corrigir, então, todo esse contexto. Aí acabou. Olha só que bacaninha. Falta 5 minutos ainda, mas eu vou preencher esses 5 minutos muito bem ainda, eu espero, com a proteção dos nossos benfeitores. Então, pessoal, observemos a questão toda. Nenhum de nós tem qualquer dúvida mais com relação ao que cada um de nós é. Nós somos o que somos. Ok. Nenhum de nós consegue entender o que é profundamente ainda. Por quê? Porque nós não temos o hábito de avaliar a nós mesmos. Essa é a realidade, né? Você acorda de manhã cedo, e é sempre assim, né? Você acorda de manhã cedo e aí você já lembra que você tem que trabalhar. Você nem tomou café, quem toma banho, nem tomou banho, nem trocou de roupa, nem nada, mas o seu pensamento já está no seu trabalho. Aí, quando você está indo para o seu trabalho, você começa a trabalhar, você começa a lembrar que você tem conta para pagar, que tem que levar não sei quem, não sei aonde, tem que fazer não sei o quê, e tal, 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 e você está no corre. Aí, quando chega de noite, você volta para casa, aí na hora de descansar, você liga aquela bendita, né, a aparelhagem eletrônica da atualidade aí, né, WhatsApp ou mídia social, e você se derrete naquilo ali. Aí você morre de sono e, puf, catapulta, né? E aí você dorme. No dia seguinte você acorda do mesmo jeito. Quem que você é? O que você faz? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus desejos? Quais são os interesses? Qual é o seu propósito de vida? O que você está fazendo aqui na Terra? A gente não para pensar nisso. Então, como a gente não para, a gente não sabe nem o que a gente é de verdade. Então, essas ilações, esses conceitos que a gente trouxe, né, da doutrina espírita para nós hoje, né, eles tem o objetivo de dar um desperta na gente. Se observa, sabe? Tenta fazer um processo que a doutrina espírita chama de autoconhecimento. Autoconhecimento é muito fácil. Apesar de tudo que o pessoal fala por aí, autoconhecimento é uma coisa muito simples. E é basicamente o seguinte: Santo Agostinho que nos orienta o que fazer na pergunta 919, letra A de O Livro dos Espíritos. Ele fala o seguinte: ao final do dia, dê um balanço moral no seu dia. É simples assim. Então, hoje, vamos fazer um trato aqui entre nós. Hoje, antes de dormir, depois que você viu todas as mídias sociais, televisão, filme, futebol, depois que você viu tudo, você cansou de ver tudo, né? Cansou, desliga tudo. De preferência, tira a televisão do seu quarto. Fundamentalmente tira a televisão do seu quarto. Seu quarto é para você dormir, não é para você ver televisão. Televisão é na sala. Não devia ter nem televisão, mas se você vai para o seu quarto dormir, se você vai para o seu quarto dormir, tenha noção que você vai dormir. Você não vai deitar e ligar o seu celular e ficar ali olhando. Não é esse o momento. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a sua mente, ela segue o que você quiser. E esse seguir o que você quiser, nos dias atuais, nós vivemos um processo de obsessões modernas. Essas obsessões modernas, e isso é que eu estou falando tudo é obsessão, essas obsessões modernas, elas tiram cada um de nós da sua noção de que você é um espírito imortal em processo evolutivo. Ela tira isso de você.
Você vai viver 70, 80, 90 anos da sua existência sem saber o que você é, sem saber o que você veio fazer aqui na Terra. Você não vai saber nada de você, porque você nunca teve a oportunidade, você nunca se deu a oportunidade de se observar. Então, hoje, antes de dormir, desliga tudo. Mas tudo mesmo, mesmo, desliga tudo. Se você puder, escurece todo o seu quarto, escurece mesmo. Não deita, não deita. Senta na cama ou senta na cadeira ao lado da cama. Não se dê a oportunidade de dormir nesse momento. Aí, nesse momento, faça uma prece. Faça uma prece de coração. Aí entra aquilo que nós estamos falando agora. É o que tem no seu coração. Faz uma prece de verdade. Se você nunca fez prece, tenta. E não precisa de ser coisa muito linda, não. É tipo assim, Senhor, eu estou aqui. Agora vamos falar nós dois aqui. Eu sei que você me entende. E aí, o Santo Agostinho fala: repassa o seu dia. Lembra o que você sentia, o que você percebia, o que você pensava no momento que você acordou. Aí começa a repassar momento a momento o que você fez, com quem você esteve, o que você falou, o que você sentiu, o que você reagiu, por que você reagiu daquele jeito, por que você sentiu daquele jeito, e faz isso até chegar naquele momento que você está ali. Aí ponha em foco o seguinte: se tudo isso que eu fiz, alguém fizesse para mim, eu teria gostado? Se a resposta for sim, beleza, vou dormir sossegadinho. Mas se não, né, do tipo aquele assim, eu estava passando na rua, aí o carro passou e me jogou uma lama em cima e eu elogiei a quinta geração daquele indivíduo ali, né? Se eu tivesse passado com o carro e jogado a lama no outro, eu gostaria de ouvir aquilo tudo? Não. Então é melhor não fazer aquilo. Ah, mas ele fez de propósito. Talvez não tenha feito de propósito. Você nunca vai saber por que aquela pessoa fez aquilo. O que ocorre é, você não pode colocar na mão do outro a reação de você. Você não pode construir a sua vida baseado no que os outros estão fazendo para você. A única coisa fundamental que você pode fazer é tratar de você mesmo independente dos outros. Essa é a única, preste atenção, a única coisa que você tem de poder em suas mãos para você fazer. É cuidar de você, entender você, modificar você. Se a sua vida tá boa como tá para você, excelente, toca o barco, vida que segue. Porque a doutrina espírita explica isso para nós também. Cada um é livre. Lembra? Que fará com tudo que você ajuntou aqui na Terra? É assim que vai acontecer. A leitura inicial hoje ela foi fantástica. Eu pensei até em não fazer o que eu ia fazer, só para fazer o comentário da leitura inicial. Porque é exatamente isso. Cada momento que eu estou aqui reencarnado, cada dia, cada hora, cada minuto, tudo que eu estou fazendo, tudo, é uma construção espiritual. Eu vou desencarnar e vou estar de cara com ela. E eu acho que não vai ser lá muito legal, não. Mas se, enquanto eu estou encarnado, eu consigo entender isso, eu tenho na mão isso de modificar. É só, como o Emanuel falou, eu ter disposição de fazer o trabalho. Agora, se eu estou tão viciado, e aí, infelizmente, pessoal, a tecnologia é excelente para um monte de coisa, como está aqui para nós aqui agora e tudo mais, mas se eu estou viciado a tal ponto na tecnologia que a minha vida, se o meu celular pifar, eu não existo, tem alguma coisa errada. Há 30 anos atrás não era assim. Tem alguma coisa errada. Ah, se o meu celular acabar, pronto, eu morri, eu não sei o que fazer, agora o que eu faço? Tem alguma coisa errada? Eu virei refém, eu virei escravo, eu virei qualquer coisa de uma coisa que não depende de mim. O que a doutrina espírita está falando para nós?
Isso que nós vimos hoje. Eu sou um espírito imortal, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos compõem uma aura ao meu redor. Aí eu fico imaginando, sinceramente, eu fico imaginando isso. Eu não sei nem porque eu fico imaginando isso aqui agora, mas agora me ocorreu o pensamento, eu vou falar para vocês. Imaginem que todos nós ficamos viciados em olhar celular 24 horas por dia. E a nossa aura energética nesse caso? Hein? É simples assim. O que é essa aura energética? Eu estou focado em quê? Em mim mesmo. Eu estou aqui naquele mundinho, eu tô virtual, não é isso que a gente fala? Eu estou virtual e a sua aura está virtual também. Ela está voltando para dentro de você, ela nem sai mais. Percebe? Eu não estou querendo assustar ninguém, não, porque é como eu estava falando, cada um faz o que quer da sua vida. Mas a gente só está jogando essas questões para a gente avaliar bem qual é a dinâmica da minha existência dia após dia. O que é que está acontecendo comigo dia após dia? E isso que está acontecendo é bom para mim? Eu gosto ou eu não gosto? E aí é isso que a gente está falando. Faz o balanço do seu dia, olha o que você fez. Aí o que o Santo Agostinho falou para a gente? Faz isso no final do dia, certo? Todo dia. Amanhã faz outra vez. Depois da manhã faz outra vez. E vai fazendo todo dia, todo o tempo. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso dia, ele é repetitivo. Então, coisas que eu fiz hoje, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer depois da manhã. E se eu estou fazendo coisas que não são legais hoje, amanhã eu vou estar em contato com elas outra vez, depois de amanhã outra vez, e assim outra vez. E aí eu vou percebendo o que está acontecendo comigo. Percebe o que o Emmanuel falou? O André Luiz também falou? A energia, ela vai se mudando de acordo com os pensamentos, de acordo com os sentimentos. Então, a renovação espiritual, ela acontece em função disso, da renovação de cada um de nós. Coisas que eu não falei, mas que tem tudo a ver. Aqui agora, eu não sou médium, eu não consigo ver, mas cada um de nós tem uma aura energética. Essa reunião aqui, ela compõe uma aura energética, que é a resultante das auras, dos pensamentos, dos sentimentos de todos nós que estamos aqui. Isso é uma contribuição espiritual fantástica, no sentido de a gente se fortalecer nos objetivos do bem quando a gente tem esse tipo de contato. Quanto mais homogênea é a reunião, Kardec fala isso lá no livro dos médiuns, né? Mais forte é o trabalho que os espíritos conseguem realizar com aquela homogeneidade. E quando o objetivo é o bem, então, isso alcança, né, patamares impensáveis por nós. Pessoal, deixa eu parar, porque se não deixar eu não paro, então já é 3h05, é melhor parar, né? Eu queria agradecer a vocês demais pela oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? É, queria agradecer a paciência de vocês aqui me ouvindo, porque eu sou pior que a matraca para falar, mas essencialmente eu queria convidar a todos para pensarmos um pouco sobre isso que a gente estudou aqui hoje. Nós que estamos aqui falando não somos doutores em nada, não somos melhores que ninguém em nada, nós deveríamos estar aí sentados ouvindo, porque tudo isso não se aplica a vocês, se aplica a nós. Eu também, que estou aqui falando, sou também um dos necessitados, né? Então, toda vez que vocês virem um palestrante falar, põe isso na sua cabeça. O palestrante não é nada mais, nada menos que alguém igual a vocês. A única diferença é que eu li, entendi e tenho cara de pau para ficar aqui explicando. Só isso. Basicamente é isso. Qualquer um que tiver coragem de vir aqui na frente falar, e vira um palestrante facinho, facinho. Que Emmanuel, inclusive, chama de explicador espírita, né? Nem palestrante. Emmanuel é ótimo com esse aspecto. Então, é isso. Nós estamos num caminho de aprendizado. Nós compartilhamos conhecimento e o convite é: vamos aproveitar o conhecimento. Não por nós que estamos aqui falando, mas, né, por Jesus, pelo nosso mestre e por esses benfeitores que vêm, né, até nós nos auxiliar de uma forma tão, tão bela, tão simples, né, tão próxima, né? Obrigado, pessoal. Jesus nos abençoe. Salve, quando você falou da aura, só, né, e que a gente se aproxima e a gente não bate muito com uma pessoa, então, geralmente, a gente tem a tendência de achar que a gente é superior àquela pessoa.
Então, nossa, não fui, não bateu. Aquela pessoa ali não bateu. E a gente tem essa tendência, só que a gente não sabe que muitas vezes não bateu porque aquela pessoa tem valores muito maiores do que os meus. E eu não consegui sintonizar com ela. Não é nem ela que não sintonizou comigo, fui eu que não sintonizei com Isso. ela. E aí, como eu estou num patamar abaixo, eu acho aquela pessoa antipática. Mas, na verdade, ela é muito mais evoluída do que eu. É verdade, Fátima. E aproveitando o embalo, isso, o anjo da guarda, o famoso anjo da guarda. Meu anjo da guarda não bateu com o seu, é minha aura não combinou com a sua. E isso aí, só para aproveitar esse embalo, obrigado por lembrar, mas eu vou continuar falando. Ah, o fato de você achar uma pessoa simpática a você, não vai acreditando também que você está encontrando as mil maravilhas da sua vida, não. Porque criminosos também são simpáticos entre si. E são criminosos. Percebe? Então, assim, essa questão de simpatia ou antipatia tem que passar sempre por esse crivo, né, de observação do processo espiritual onde cada um de nós se encontra. É verdade. Obrigado, Fátima. A gente gostaria de te agradecer, Davi, pela ótima exposição. E sobre a palestra também, eu fiquei pensando, que você falou que quando a gente tem essa repulsão, às vezes a gente precisa do açúcar do amor, né? E esse é o maior desafio que a gente tem. E aí tem aquele livro que eu estava te falando, do Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, e tem uma parte que ela dá um exemplo sobre quando você tem um som baixinho tocando e você coloca um som mais alto, o que sobrepõe é o som do volume mais alto, ou seja, com uma frequência maior também. Então, assim se dá a questão dos pensamentos iluminativos. Que a gente possa ter pensamentos negativos às vezes, porque faz parte do processo, mas que a gente consiga botar esses pensamentos positivos sempre na frente, exercitando, né? Que assim faz parte da nossa evolução. Então, ano que vem está confirmado 5 palestras do Dalvi aqui com a gente. E fica a nossa gratidão, tá bom? Agora, então, nós vamos passar para a prece final com a mamãe. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso guia, e vamos neste momento agradecer por tantos benefícios que recebemos durante toda a nossa vida, durante o nosso dia. Se pararmos para analisar, a gente não consegue nem perceber tudo que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agradecemos assim, Senhor, e aproveitamos este momento para orar pelos nossos irmãos mais necessitados. Pedimos que todos juntos elevemos o nosso pensamento aos nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, em suas casas. Pedimos também pelas crianças órfãos, pedimos também pelos nossos idosos que se encontram em casas de repouso, em asilos. Pedimos também para os nossos irmãos que ainda não compreenderam sobre o crime e que se encontram nas penitenciárias. Mestre Jesus, os nossos irmãos também que se encontram em situação de rua e em todos, Jesus, aos lares desajustados, que o Senhor possa enviar os teus anjos, acalentando cada coração e, mais que isso, dando força e coragem para caminharmos adiante. Obrigado, Senhor Jesus, por esta casa que nos recebe, que nos acolhe a todo instante. A espiritualidade benfeitora, os nossos médicos espirituais desta casa, a nossa gratidão. Que assim seja.